bem-vindos mais uma vez ao Museu de Angra, esta série de programas Museu Educativo. Ora, hoje vamos continuar a falar de cor, desta vez de cor na pintura. Ora, todos nós sabemos que a pintura, ao começar, tem de alguma forma um aspecto ritual, mágico, ou seja, os homens usam as paredes da caverna para desenhar cenas de caça e acredita-se que julgavam que fazendo essa representação tinham de alguma forma, garantiam de alguma forma o sucesso da caçada. Ora, a pintura, obviamente que vai ter uma função também decorativa, é só pensarmos no caso dos murais dos domes romanos, mas vai ter também uma outra dimensão, que é a dimensão de garantir a eternidade, de preservar a memória. É só recordarmos a quantidade de retratos de reis, de pessoas importantes, endinheiradas, que conhecemos, para entender que a pintura era vista como uma garantia de uma forma de contrariar a morte. Acontece também que a pintura vai ter uma outra função, uma função didática, uma função, no caso a arte sacra, catequética, ou seja, a arte vai estar ao serviço do ensino, neste caso vai estar ao serviço de uma ação de catecismo, ou seja, de transmitir uma história que tanto pode ser a vida de Cristo, como pode ser a vida dos santos. Essa capacidade narrativa da pintura é bem visível, por exemplo, nestas tábuas de Santa Catarina. Ora, em que se conta precisamente a vida, quase uma história aos quadradinhos, em que se conta a vida de uma das primeiras mártires do cristianismo. E reparem que eu falei em tábuas. E falei em tábuas porque é precisamente de tábuas que se trata. As paredes são inamovíveis. Ora, se queremos mudar de casa, é impossível levar, obviamente, a pintura atrás. Houve que arranjar um suporte que permitisse precisamente essa mudança. O primeiro dos suportes vai ser a madeira, a tábua. Ora, a primeira coisa a fazer então era agarrar numa tábua, alisá-la, obviamente, e depois tapar os poros, de forma a que a tinta não desaparecesse, não fosse absorvida, e também branqueá-la. A adoração dos magos é também pintado sobre tábua, óleo sobre tábua. E se repararmos com atenção, temos uma sucessão de tábuas que são montadas conjuntamente, as fissuras são unidas de forma a fazer um painel maior. Agora reparem aqui nesta outra peça, a instituição da Eucaristia. Reparem como uma peça assim tão comprida levantava uma questão de transporte, de segurança no próprio transporte. Então, no século XVI, vai vulgarizar-se a tela, ou seja, em vez de se usar como suporte a madeira, vai passar-se a usar um tecido que é montado sobre uma grade, feita de uma forma muito interessante, de maneira a não ter pregos. Reparem como é sólida, mas nada disto tem pregos, é tudo com encaixe, de forma a que o metal do prego depois não comprometa o tecido de linho, que vai revestir a grade e no qual vai ser feita a pintura. Reparem que a tela vai ser encolada da mesma maneira que foi a tábua. Portanto, o mesmo processo, os mesmos materiais. Hoje em dia, quando falamos em pintura, quando falamos em materiais de pintura, vamos imediatamente à cabeça, lembramos imediatamente de pincéis, da paleta e de tubos de tinta. Ora, os tubos de tinta são uma invenção bem recente, da última metade do século XIX, tal qual como a produção industrial da tinta. Só chegar a uma papelaria e comprá-la. Durante muito tempo não foi assim. A tinta foi preparada pelos seus artesãos, pelos mestres artesãos, pelos mestres pintores, que tinham as suas próprias receitas. Ora, para fazer tinta era preciso um aglutinante, um líquido no qual se iriam misturar os pigmentos, as substâncias coloridas. Ora, no caso
deste quadro, no caso desta tábua, a tinta usada é têmpera. Para fazer têmpera era necessário um ovo. O aglutinante era precisamente a gema de ovo. Olhando para o quadro, reparamos que, obviamente, representa Maria, e Maria vestida com um manto azul, como sempre. Maria, a Rainha dos Céus, a Mãe de Jesus, é dignificada por essa cor azul, associada ao céu, associada ao mistério, mas que também é a mais cara de todas as cores em pintura. Ou seja, para se produzir uma cor azul, era preciso importar do Afeganistão o caríssimo lápis lazuli, caríssimo e precioso lápis lazuli, e que dava o azul ultramarino. Azul ultramarino precisamente porque era um pigmento que vinha do ultramar, que vinha de além-mar. No caso da pintura a óleo, continuam a usar-se os mesmos pigmentos. Pigmentos que são, na sua maioria, minerais, em alguns casos tóxicos. Voltamos ao Serviço Educativo do Museu de Angra, desta vez para falar de tintas feitas à maneira tradicional. Ou seja, vamos falar de têmpera. A têmpera que nós vimos ser aplicada em tábuas no primeiro momento da exposição do mar e da terra. Ora, o que é a têmpera? Têmpera é, ao fim e ao cabo, uma tinta feita à base de um aglutinante, a gema de ovo, e de um pigmento. Ora, nós referimos que os pigmentos utilizados na pintura tradicional eram minerais, na sua maioria, muitos deles valiosos, como o lápis lazuli, que dava o azul ultramarino, como a malaquite, outros tóxicos, como o zinábrio, mas o facto é que havia outros de uso comum, facilmente adquiríveis. Era o caso, por exemplo, dos materiais terrosos que temos aqui: terra de Siena e de Úmbria, uma região da Itália que eram usadas para fazer estes tons que nós temos aqui, precisamente tons terrosos. Ora, a proposta que nós hoje temos aqui no Serviço Educativo para vós é experimentarem a fazer têmpera. Criarem têmpera usando a gema de ovo e usando um material que todos temos um pouco à mão, que é bagacina. O primeiro passo é, obviamente, recolher a bagacina. Para esta tarefa não vamos escolher estes pedaços maiores, vamos escolher os pequeninos que se aglomeram geralmente no fundo do recipiente. O que é que necessitamos? Necessitamos de granar o material, ou seja, moer o material. Faziam utilizando uma placa de mármore e uma muleta. Vamos usar isso, todos temos na nossa cozinha um almofariz, é isso que nós vamos usar. Vamos colocar os calhauzinhos aqui de bagacina e vamos fazer o que faziam os aprendizes, ou seja, vamos aplicando, em alguns casos, alguma força, mas isto é um processo divertido, em que toda a família pode colaborar, e vamos reduzir, retirar os materiais mais resistentes e vamos reduzir gradualmente o material a pó. Ora, reparem que há sempre uns mais difíceis de moer que outros, mas no fundo acaba por se apurar aqui o material mais fino. Fino, mas ainda não suficientemente fino. Então o que é que nós vamos fazer? Vamos precisamente usar um coador, que temos todos também em casa, para apurar este material. Ora, retiramos o que nos parece mais fino, excluímos os pedacinhos maiores e vamos usar o coador para selecionar apenas o pó bem fino,
ou seja, temos aqui um pigmento. Continuamos, temos pouca quantidade, mais um pouco, ainda mais um pouco. Vamos peneirar. Como vai fazer como eu fiz, usar uma bandejinha para não encher toda a mesa deste pó e ficamos aqui com pigmento. Nas antigas oficinas usavam-se precisamente as vieiras como godés. Nós hoje usamos tampinhas de garrafa, eles usavam as vieiras como material de trabalho. O que é que nós vamos fazer então? Vamos reservar o pigmento. Vamos reservar o pigmento e vamos passar para a parte do aglutinante. Ou seja, vamos precisar de um ovo. Este ovo é resistente. Bastante resistente. Ora, vamos separar a gema da clara. Na têmpera usa-se apenas a gema. E agora um pormenor importante. Separamos a gema da clara e vamos também coar a gema. E quando nós principiamos, vamos usar, deixem-me só limpar as mãos. Colocamos então a gema no coador e vamos usar uma palhinha, uma colher, o que quiserem, para filtrar a gema. Quando vamos fazê-la passar pelo coador. Quando estamos a fazer isso, no fim, percebemos a razão pela qual esta técnica exigia que se filtrasse. Fica aqui a membrana que envolve a célula. Ou seja, aqui, podemos esquecer um ovo, uma célula, a gema do ovo é uma célula, então, olha, fica aqui a membrana que a envolve e que iria causar um aglomerado de material na tela. Nós queremos a tinta uniforme. Então, está feita a primeira parte. Agora, a têmpera não é feita só de gema de ovo, é feita de gema de ovo e de água. As proporções variavam, eram quase um segredo. Nós vamos colocar para aí vamos usar pipeta por uma questão prática, mas geralmente triplicamos o volume da gema, não é preciso muita água, senão a têmpera também fica muito líquida. Eu até nem diria triplicar, diria duplicar o volume. Portanto, foram as 3 pipetazinhas e agora há que mexer. Há que mexer e mexer até ficar um preparado uniforme. Reparem que nós estamos a acelerar este processo, mas tudo isto exigia muito tempo. Eu já tinha aqui algum material moído, isto leva algum tempo. Portanto, mexemos e ficamos aqui com um líquido bem homogeneizado. E agora, vamos fazer a têmpera propriamente dita. Lembram-se que tínhamos aqui o pigmento e aqui vamos ter o aglutinante. Vamos juntar um ao outro, bem devagar. Ora, isto é quase culinária, quase mousse de chocolate. Há que ir misturando devagar. Já se principia, é um belo tom de castanho. Podem fazer isto também com carvão. Portanto, um dos pigmentos utilizados na pintura era precisamente o carvão. Temos-lo aqui. Temos quase a nossa tinta pronta. Como eu vos disse, nós usamos esta bagacina
mais castanha, mais escura, mas há aquela outra bem bonita com um tom alaranjado, pode ser também utilizada para isto. Qualquer tipo de bagacina, é um processo experimental. Pronto, temos aqui a nossa primeira tinta pronta. Esta castanha, a cor dos pobres, se bem se lembram. E agora vamos fazer uma tinta, uma outra, ou pelo menos um preparado colorido vermelho. Se bem se lembram do que nós dissemos, a cor rica. Nós vamos usar é este sangue de dragão. Ora, o sangue de dragão não é, obviamente, sangue de dragão. Não é sangue de animal nenhum. É uma resina de uma planta, a seiva, de uma planta oriunda da Macarronésia. Por isso, nós temos-la entre nós. O sangue do dragão não é mais do que a resina do dragoeiro, dos belos dragoeiros que nós, creio que todos conhecemos. Nós vamos fazer um preparado ao qual não podemos chamar exatamente tinta, mas como a seiva do dragoeiro é solúvel em éter, nós vamos preparar uma espécie de um material colorante que pode ser utilizado, por exemplo, em madeira, para colorir a madeira. Eu lembro que, por exemplo, o verniz dos famosos violinos Stradivarius era feito com resina de dragoeiro, com sangue de dragão. Processo muito simples, que implica começar, como sempre, pela granagem, por moer o material. Ora, eu vou retirar um bocadinho de resina de dragoeiro. Reparem, quando nós falamos em retirar resina de seiva de dragoeiro, não estamos a danificar em nada a planta. Nós vamos ver que, se nos aproximarmos de um dragoeiro, há certas zonas da casca onde a resina forma pequenas bolhas. É pura e simplesmente retirar uma dessas bolhinhas delicadamente. Não causa qualquer dano à planta. Ora, não retiramos grandes quantidades, retiramos uma pequena quantidade. Vão ver que, reparem como é escuro. Parece? E agora, vamos usar aqui pilhão, vamos aplicar força e vamos ver uma coisa. Vamos ver como a cor principia logo a mudar. Reparem já a cor que se cria aqui. É uma cor belíssima, um vermelho bem intenso, que leva a que o preparado seja conhecido precisamente como sangue de dragão. Que a árvore tinha um aspecto muito particular, parecia que tinha escamas, e daí se acreditar que os dragões, quando morriam, se transformavam em dragoeiros. Ora, agora haveria que fazer o mesmo, ou seja, continuar a moer a seiva, os cristais, até eles ficarem com um pó fino, que depois era passado pelo crivo. Vamos poupar trabalho, porque eu tenho aqui já alguma resina triturada e preparada. Então, pomos os cristais aqui, parecem pequenos cristais brilhantes, vejam como é. E depois acrescentamos e vamos acrescentar um pouco de álcool. E vejam imediatamente como a cor se transforma num belo vermelho. Está justificado o nome que é dado. Sangue de dragão. Olhem como ficou a cor desta espátula. Imediatamente o vermelho. Reparem que esta caixinha, por exemplo, foi precisamente tingida com sangue, com seiva de dragoeiro. Ora, o que é que nós vamos fazer agora? Vamos usar estes materiais para pintar. Acabamos de fazer as tintas.
utilizando seiva de dragoeiro e bagacina. E agora vamos apresentar-vos uma maneira criativa de aproveitar esses materiais que acabamos de criar. Era tradição decorar-se a árvore de Natal com laranjas, com pequenos chocolates para as crianças e também criando ornamentações a partir de figuras de catálogos, de revistas. Figuras geralmente femininas que depois eram compostas, eram decoradas com restos de papel de chocolate, prateado, prata, penas, algodão, lantejoulas, o que havia. Ou seja, as pessoas faziam os seus enfeites de Natal em casa, personificavam. Ora, o que é que nós vamos fazer? Vamos retomar essa tradição das árvores decoradas com silhuetas. Não fomos aos catálogos, mas fomos, como todos nós, à net e selecionamos umas imagens com estas silhuetas bastante interessantes. Mas que a criança, toda uma família, afim e ao cabo. O que é que fizemos? Imprimimos. Não nos interessam propriamente os desenhos, interessa-nos a silhueta, como eu vos dizia. Imprimimos e aumentamos ligeiramente. Aumentamos e recortamos, isolámos, escolhemos algumas, selecionamos e agora o que é que vamos fazer? Vamos recorrer a cartão, um cartão de embalagem, que todos temos em casa, e vamos usá-lo para fortalecer a silhueta. Como é que vamos fazer isso? Vamos colar, não na parte lisa do cartão, mas na parte impressa. Ou seja, vamos colar, deixando algum tempo para que a cola seque e o cartão fique mais endurecido. Se formos cortar agora, o cartão ainda está mole e não vai correr bem. Portanto, vamos deixá-la secar. E, entretanto, temos aqui já uma, desde ontem, a secar. E vamos, não é preciso esperar tanto tempo, mas esperar um bocadinho e vamos recortá-la. Vamos recortá-la. Assim, tentem não fazer o que eu fiz, tirar bocadinhos a silhueta. Aqui, já temos aqui a nossa menina quase recortada. Depois, reparem, esta parte fica com este aspecto. Agora, o que é que vamos fazer? Se queremos usar a menina para decorar a árvore de Natal, precisamos suspendê-la. Logo, uma agulha, um fio mais larguinho e perfuramos de forma a criar aqui um modo de suspender. Um nozinho e está o caso resolvido. Ou seja, a base está. Agora, o que é que nós vamos fazer? Vamos usar estas silhuetas como suporte para as tintas que acabamos de realizar. Fizemos, reparem, logo no início nós falámos em terra de Siena e em terra de Hungria. Vamos fazer também, as cores são muito semelhantes às que conseguiríamos usando bagacina. E vamos esponjar, ou seja, vamos usar uma espátula, uma esponja, uma ferramenta que nós facilmente se cria lá em casa. Uma espátula, um pedacinho de esponja, um cordel ou um elástico. Está criada aqui uma excelente ferramenta de pintura. Catarina está a usou primeiro o sangue de dragão, agora as tintas são para se misturar. Portanto, o que nós queremos fazer é qualquer coisa deste género, como temos aqui, ou seja, vamos decorar o efeito, será mais ou menos esse. Vamos misturar as diferentes tintas. Repara que a tinta feita com bagacina fica com um ligeiro pó, o pigmento não se dissolve e, portanto, cria aqui um pontilhado interessante. Temos já aqui algumas preparadas, algumas prontas. Vejam,
Portanto, a base é a esponjagem com várias tintas. Podem usar vários tons de bagassina, o efeito será semelhante a este. Depois, nós acrescentamos. Nós optamos por introduzir outros elementos decorativos e tradicionais. O papel de prata, aqui o alecrim, a lembrar o azevinho, as selves, as lantejoulas, que eram também bastante usadas. E um outro elemento, neste caso, um pouco mais rico, já que antes falámos de pintura, de clássicos de pintura. Então, temos aqui um elemento bastante usado nos retábulos, nas iluminuras, a folha de ouro. Ora, então, a folha de ouro, que não é assim tão cara, pode facilmente ser substituída por tinta dourada. Mas tínhamos um bocadinho de folha de ouro e resolvemos incorporá-la. Muito simples. Qual é a técnica? Usamos um bocadinho de cola, desta cola branca, esponja. Utilizamos a esponja para a uniformizar e depois é só usar um bocadinho deste material tão leve, tão fino. A folha de ouro, ela adere facilmente. A cola é mesmo só uma questão de segurança. Usamos aqui a esponjinha e já temos aqui a folha de ouro a aderir. Além de folha de ouro, como eu estava a dizer, podemos usar pura e simplesmente tinta dourada. A ideia não é fazer nada de muito figurativo, é mesmo criar uma sucessão de manchas. Um efeito quase sombreados. E depois podemos decorar com outros elementos, como eu vos estava a dizer. Podemos usar, por exemplo, as estrelas. Podemos usar as florzinhas. Eu gosto de um toque de verde. Vamos pôr um buquê aqui na mão da senhora. Podemos-la fazer vaidosa e acrescentar aqui mais umas quantas lantejoulas. Neste caso, ajuda a ter uma espátula para distribuir as lantejoulas sobre o papel, sobre a cola que espalhamos no papel. Não é? Nem sempre é fácil. Pronto. Já está aqui. Mais um pouco. Espalhamos, uniformizamos e pomos mais umas lantejoulas. Reparem que isto depois com as luzes da árvore faz um efeito bem bonito. Portanto, temos aqui uma figurinha para a árvore de Natal. É engraçado tentarmos aproximar isto da própria família. A mãe, o pai, os meninos, o gato e por aí fora. Ou seja, como se fôssemos nós as figuras da árvore de Natal. Uma outra proposta é utilizarmos estas figurinhas, temos aqui uma série delas, não para a árvore de Natal, mas para a mesa de Natal, ou seja, como argolas de guardanapo, identificando os lugares na mesa. Reparem, é um simples rolinho de papel mais grosso. Vou pedir à Catarina é uma menina que eu quero e que ela use o sangue de dragão para lhe dar cor. Reparem na cor da esponja.
Vejam com isto tinge tudo. Onde o sangue toca o sangue de dragão, nada volta a ser igual. Nem as nossas mãos. Cai, mas demora um bocadinho. Exatamente. Ou seja, para, a cor alterou-se e agora eu tenho esta ainda está um bocadinho úmida, eu vou usar aqui uma menina. Vou usar uma menina, faz lá outra, Catarina, fazemos a menina e o menino, não queremos aqui. Ora, exatamente. Como isto é álcool, seca muito rapidamente. Evapora. Ora, usamos uma cola um pouco mais resistente e colocamos aqui a nossa menina sobre a argola. E agora o mesmo processo. Voltamos a decorar. Posso usar esta ou posso usar a outra cola? É indiferente. Vamos dar aqui uma flor. Vamos acrescentar o toque de verde, fica sempre bem. E vamos dar aqui uma flor à menina. Podemos sobrepor elementos. Isso mesmo, Catarina, fazes o menino. E podemos sobrepor elementos. Tem aqui uma flor vermelha, posso colar-lhe uma lantejola dourada. Reparem, é algo muito simples, mas que acaba por ter um resultado bem elegante. Se eu quiser acrescentar um pouco de pormenor, um pouco de cor, é pura e simplesmente dar aqui uns detalhes em dourado. Como eu vos disse, nada de muito figurativo. A nossa aposta é basicamente mesmo só nas sombras, nas silhuetas. Eu tenho a minha menina pronta, a Catarina está a acabar o seu menino. Exatamente. Portanto, é esta a nossa proposta para este Natal.